Fala galera, tudo bem? Eu sou a professora Gabi Jardim e tô aqui com vocês hoje para poder resolver uma questãozinha do treino vestibulares. E a questão de hoje é da UDESC. Vamos dar uma olhadinha? 2015. A questão começa com um texto que diz o seguinte: quanto à organização social de nossos selvagens, é coisa quase incrível, e dizê-la envergonhará aqueles que têm leis divinas e humanas, que, apesar de serem conduzidos apenas pelo seu natural, ainda que um tanto degenerado, eles se deem tão bem e vivam em tanta paz uns com os outros. Para um pouquinho e perceba como está sendo falado sobre o comportamento desses, entre aspas, selvagens. E aí continua. Mas com isso me refiro a cada nação em si ou às nações que sejam aliadas, pois quanto aos inimigos, já vimos em outra ocasião o tratamento terrível que lhes dispensam. Olha o número 2 e a referência. O autor tratou do assunto no capítulo 14, não faz diferença saber disso, porque é um fragmento de um livro. Beleza. Então continua. Porque, em ocorrendo alguma briga, o que se dá com tão pouca frequência que, durante quase um ano em que com eles estive, só os vi brigar 2 vezes, os outros nem sequer pensam em separar ou pacificar os contentores. Ao contrário, se estes tiverem de arrancar-se mutualmente os olhos, ninguém lhes dirá nada, e eles assim farão. Olha que interessante. Eu tenho aqui uma pessoa narrando um cenário dentro do ambiente do descobrimento. Gabi, como você sabe disso? Tá aqui na sua fonte, tá? São crônicas do descobrimento. Então, vou até marcar aqui para você já não se esquecer que a fonte também é um elemento importante para ajudar a entender a produção textual. E aí o que está sendo dito é o seguinte, por esse narrador, que os índios, que esses selvagens viviam em relações harmônicas, brigavam até muito pouco. Ele mesmo, narrador, só os viu brigar 2 vezes, mas também quando brigavam, ninguém ali se metia na briga, porque já que não brigavam nunca, se houvesse algum tipo de briga, era coisa séria, e aí eles deixavam acontecer, beleza? E aí segue. Todavia, se alguém for ferido por seu próximo, e aqui, né, seu próximo é o outro índio, o outro selvagem, e se o agressor for preso, ser-lhe-á infligido o mesmo ferimento no mesmo lugar do corpo, por parte dos parentes próximos do agredido. E caso este venha a morrer depois, ou caso morra na hora, os parentes do defunto tiram a vida ao assassino de um modo semelhante. De tal forma que, para dizer uma palavra, é vida por vida, olho por olho, dente por dente. Mas, como já disse, são coisas que raramente se veem entre eles. Então aqui é uma narrativa muito clara sobre esse primeiro contato com esses, entre aspas, obviamente, selvagens, as tribos que viviam tranquilamente em convivência e quando brigavam, né, se permitiam essa briga e, consequentemente, os parentes dessas pessoas que entraram em briga mantinham essa mesma relação e sabiam que se alguém morresse, o outro também tinha que morrer, porque na vida entre esses selvagens era olho por olho, dente por dente. Texto compreendido, vamos ao enunciado. Analise as proposições em relação à obra Cronistas do Descobrimento, Antônio Carlos Olivieri e Marco Antônio Villa, e trecho retirado da mesma, e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Prestem muita atenção, a UDESC sempre trabalha com muitas obras, é o caso dessa questão. A gente até consegue fazer essa questão só pela leitura do fragmento, mas é muito importante a leitura completa da obra, ok? Então vamos aos verdadeiros e falsos. Vamos lá. A leitura do texto leva o leitor a inferir que, embora se trate de um relato sobre nossos selvagens, o autor procura desmistificar a imagem de selvageria, justificada pela organização e pelo respeito social. Ele desmistifica quando ele mostra que a briga quase não acontece entre esses selvagens. Então, sim, eu tenho aqui uma resposta verdadeira. Segunda, o uso da próclise em ninguém lhes dirá nada é justificada pela presença da palavra negativa ninguém. Se a palavra destacada for substituída por alguém, ocorrerá mesóclise, alguém dir-lhes-á nada. Galera, isso não é verdade. Tanto ninguém quanto alguém são palavras atrativas. Então ocorreria da mesma forma a próclise. Então aqui eu tenho F de falsa.
Terceira, a leitura do texto leva o leitor a inferir que os índios viviam dentro de um esquema de normalidade e respeito. Sim, já que as brigas quase não aconteciam e cada um vivia dentro da sua sociedade, da sua comunidade, mantendo um clima de harmonia e normalidade. Ok? Então, verdadeiro. Quarta, da leitura do período, todavia, se alguém for ferido por seu próximo, infere-se que a palavra próximo está relacionada a outro selvagem e não ao homem branco. Perfeitamente, já que esse narrador, ainda que fosse um homem branco, ele está narrando algo que ele vê do habitat, da comunidade, do comportamento entre os selvagens, e não da relação entre os homens brancos e esses selvagens. Então, aqui, ó, eu tenho verdadeiro. E aí, para fechar, no período, ninguém lhes dirá nada em relação às palavras destacadas sequencialmente na sintaxe. Tem-se sujeito simples e objeto direto. Ninguém, ok, nós temos aqui como sujeito. Agora, quem diz algo a alguém. Esse algo é nada, objeto direto. E a alguém é o leis, que é o objeto indireto. Como a palavra destacada não é o leis, é o nada, para que essa opção fosse correta, deveria ser um objeto direto. Então, falso. A sequência de VF, VVF é a letra D. Belezinha? Até a próxima.